Olá, me chamo Bruno, sou aluno do curso de farmácia e irei apresentar essa prática intitulada de determinação da ordem de reação por fotocolorimetria realizada na cadeira de Fundamentos de Físico-Química Experimental. Bem, os objetivos dessa prática foram determinar a ordem e a constante de velocidade da reação do cristal violeta com o hidróxido de sódio por fotocolorimetria. A reação a ser estudada ela vai envolver duas espécies iônicas, o cristal violeta, que é fortemente colorido, e o íon hidróxido, que é incolor. A reação ocorre então, como nessa figura mostrada abaixo, onde o produto da reação ele vai ser incolor, de forma que, através das medidas de perda de intensidade de cor em diferentes intervalos de tempo, pode-se calcular a constante de velocidade diretamente, a partir das leituras de absorvância. E essa absorvância é a fração de energia luminosa que é absorvida por uma determinada espessura de um material, ou seja, a capacidade de absorver a luz, como mostrado nesse esquema. Bem, durante o curso dessa reação, o desaparecimento da forma colorida segue a lei de cinética abaixo, onde a gente relaciona a concentração dessas espécies iônicas com a velocidade com que elas ocorrem em função do tempo. E bem, se utilizarmos uma concentração inicial de hidróxido muito maior do que a concentração inicial do cristal violeta, então quando quase todo o corante tiver reagido, a concentração de NaOH ela vai permanecer praticamente a mesma. E a lei da velocidade ela passa a obedecer então essa equação abaixo, que não é muito diferente da equação que a gente viu anteriormente. A concentração do cristal violeta ela pode ser monitorada então ao longo do tempo por fotocolorimetria, que é quando o feixe de radiação monocromática ela atinge um corpo, então esta pode ser então refletida, espalhada, absorvida ou transmitida sem sofrer alteração. E essa absorção ela vai depender da natureza do meio, do percurso óptico, do comprimento de onda dos fótons incidentes, e da concentração dos compostos absorventes. A fração de energia radiante transmitida através da solução é a transmitência e é calculada a partir da razão entre a energia radiante transmitida e a incidente, como é mostrado na equação abaixo. Já a transmitência relaciona-se com a absorvância, que segue a lei Lambert-Beer em uma faixa de concentrações. Ou seja, a partir dessa lei, a gente vai relacionar a absorvância, o percurso óptico e a concentração da solução expressas pelas variáveis mostradas abaixo. De acordo com a equação mostrada no slide anterior, a gente pode determinar a ordem de reação M em relação ao cristal violeta a partir do ajuste de dados experimentais de absorvância a uma lei de velocidade integrada para uma lei de velocidade de ordem M, onde o R ele vai representar a concentração C do reagente, sendo esse então proporcional à absorvância A, e tem-se então essas equações, e nessa equação a constante K ela vai representar a constante efetiva da equação. Bem, para essa prática foram utilizados balões volumétricos, pipetas volumétricas, um espectrofotômetro, um cronômetro, além dos reagentes cristal violeta e hidróxido de sódio. Para esse procedimento foram utilizadas duas soluções preparadas a partir da mistura de cristal violeta e hidróxido de sódio em concentrações diferentes. A solução era preparada no caso a partir do cristal violeta ela foi chamada de A2, enquanto que as soluções preparadas a partir do hidróxido de sódio foram chamadas de B1 e B2, onde a primeira utilizada foram utilizadas na verdade na B1 5 ml de hidróxido de sódio, e na segunda, na B2, foram utilizados 10 ml, completando o restante dos 50 ml do balão com água destilada. A solução A2 ela foi preparada misturando 25 ml de cristal violeta com 25 ml de água destilada. Após essa etapa, a gente então
configuramos o espectrômetro para medir a absorvância. Então a gente colocou a solução 0,1 na cubeta para medir, né, a absorvância no aparelho, né, durante 30 minutos, anotando esse valor a cada 1 minuto com o auxílio de um cronômetro e repetindo isso para a solução 0,2. Bem, com os resultados obtidos no experimento, ou seja, né, os valores de absorvância das duas soluções usadas, a gente inserimos então esses valores na tabela, né, em função do tempo, e a partir disso a gente calcula então o valor da ordem de reação, onde para a ordem 0, né, o valor ele foi determinado a partir do valor da absorvância menos o valor da absorvância inicial. Para a primeira ordem foi a partir do cálculo do NN de A. Para a segunda ordem foi a partir da expressão 1 sobre a absorvância. E em cima desses dois valores expressos na tabela, né, mostrado anteriormente, foram então montados os gráficos dos valores de absorvância em função do tempo, onde o eixo Y ele representa os valores de absorvância e o eixo X ele representa o tempo. Então a gente obteve 3 gráficos diferentes, um para cada ordem estipulada, totalizando 6 gráficos, né, ao total, 3 para cada solução utilizada no experimento. No gráfico de ordem 0, a relação estabelecida entre, né, no caso, a absorvância menos a absorvância inicial em função do tempo, como já havia falado, né? No gráfico de ordem 1, temos a relação entre o ln de A e o tempo, e no gráfico de ordem 2, temos a relação 1 sobre a absorvância em função do tempo. Então, a partir desses gráficos, a gente pode observar que o R2 mais próximo de 1 é o gráfico de primeira ordem. Então, a gente assume que a ordem da reação para o cristal violeta, que é a substância em questão, é 1. Logo, a gente considera, então, que N é igual a 1. E isso também é válido para a solução A2, onde a ordem de reação também foi 1. Então, sabemos até então que o valor da ordem de reação é 1. Agora a gente precisa saber o valor de N e de K. Para isso a gente reescreve essa equação da lei da velocidade integrada, né, para a primeira ordem, usando propriedades logarítmicas, comparando essa equação com a equação da reta, onde a gente vai obter o coeficiente, que o coeficiente angular ele é igual ao coeficiente efetivo, sendo esse então igual a o A sobre o epsilon B, e sendo esse epsilon B que é um valor já conhecido. Então agora, né, a gente sabe como encontrar o valor do K efetivo, a gente calcula ele e a gente obtém dois valores, que serão o K efetivo 1 e o K efetivo 2, em função da concentração de hidróxido 1 e 2 respectivamente. E antes de calcular o K efetivo, a gente precisa achar o valor específico da concentração de hidróxido a partir da concentração nominal. Para a primeira solução feita, a gente tem 0,1 vezes 5, que está, esse 5, né, é relacionado à líquida de 5 ml que a gente utilizou no experimento. Então a gente pega essa multiplicação, né, divide pelo valor total do balão volumétrico, que é 50 ml, e a gente vai então obter o valor de 0,01. A gente repete esse cálculo para a segunda solução utilizada, onde a gente vai ter 0,1 vezes 10, sendo esses 10 referente à líquida de 10 ml utilizada no experimento. A gente também divide esse valor pelo número total do balão, que também é 50, e a gente obtém o valor 0,02. E a partir desses valores que foram obtidos até então, a gente calcula o valor de N, onde esse é igual ao log de K efetivo 2 sobre o K efetivo 1 sobre o log de OH menos 2 sobre o log de OH menos 1. Dessa forma, né, a gente encontra que o N ele foi igual a 1. E por fim, a gente calcula o K, onde esse é o K efetivo, né, sobre a concentração de hidróxido, e obtemos então que o valor aproximado da velocidade, né, para as duas soluções foi de aproximadamente 1. Bem, então agradeço a atenção, né, espero que tenha tudo ficado claro.